Pessoal, eu vou mudar um pouquinho de assunto. A gente vai receber aqui o Procurador-Geral do STJD, Ronaldo Piacenti. Agradeço a sua presença. Vamos ver, ele vai aparecer. Quer ver? Tcharam, apareceu. Muito bem-vindo, Ronaldo. Ontem a gente conversou bastante aqui no Fim de Papo. Estávamos com o Andrei Kampf, colunista do UOL também, que também é advogado, sobre os terríveis acontecimentos em Recife. E hoje, o STJD acatou o pedido liminar de torcida única, de portões fechados para jogos do esporte em Recife e ausência de torcida visitante quando o esporte for jogar fora. Queria que você falasse um pouquinho desse pedido, dessa decisão e dos próximos passos desse caso do ponto de vista jurídico. Tá bom. Boa noite, Marília, Casa Grande. Boa noite, Alícia, Gustavo. Boa noite a todos os presentes. Obrigado pelo espaço. O STJD, através da Procuradoria, eu como Procurador-Geral, né, tomando conhecimento dos fatos, esses graves fatos ocorridos aí, dessa emboscada de torcedores do esporte, num comboio dos jogadores do Fortaleza, tomando conhecimento disso e sabendo da gravidade disso, eu aguardei um pouco para ter maiores informações da Polícia Militar e tomando conhecimento que realmente eram os torcedores e que foi uma emboscada, então eu ingressei com um pedido cautelar liminar. Então é bom só esclarecer que neste momento não é uma denúncia contra o esporte, não é uma denúncia de punição do esporte. Nós agora só ingressamos com uma medida cautelar, com pedido liminar, apenas para afastar as torcidas e que jogue com portões fechados até a decisão deste processo. Vou passar para o Casagrande, mas é uma medida liminar que tem efeito imediato para campeonatos organizados pela CBF. Amanhã, por exemplo, tem um Náutico Esporte no Estádio do Esporte, com só 5% de carga dos ingressos para as torcidas do Náutico, e teremos torcida. Casagrande. Então, eu acho ótimo tomar essa posição de fechar os jogos do esporte, né, sem torcida e tudo mais, mas eu acho que tem que vir em conjunto com a polícia, porque tudo o que aconteceu não foi dentro do estádio. Então, não adianta você proibir, né, quer dizer, adianta, mas não adianta só você proibir esses criminosos, terroristas disfarçados de torcedores de entrar no estádio, porque eles vão fazer as emboscadas lá fora do mesmo jeito. A emboscada foi lá fora. A emboscada que fizeram com o Bahia aquela vez, acho que 2 anos atrás, que o Danilo Fernandes quase perdeu uma vista, que estouraram uma bomba caseira, explodiu os vidros do ônibus e pegou uns estilhaços nos olhos dele, ele foi para o hospital e tudo mais, e teve jogo na sequência. O jogo não foi suspenso, teve jogo na sequência, que eu achei um absurdo. Né? Como que uma equipe de futebol vai jogar depois de ter sido atacada com bomba caseira, explosão, vidro voando para tudo quanto é lado e o goleiro no hospital? Qual é a concentração que um jogador tem para fazer uma partida de futebol naquele momento? No caso agora foi depois. Então, eu acho que essa medida que foi tomada, que eu acho certa, tá? É uma parte da caminhada. É só uma parte. Porque tudo aconteceu lá fora. A polícia tem que assumir a sua responsabilidade. Né? Tem que assumir a sua responsabilidade em todos os lugares. Porque torcida única, como tem aqui em São Paulo, quantas vezes tem emboscada no metrô, na Imigrantes, o ônibus está subindo, jogam pedra e tudo mais, e eles não estão dentro do estádio. Então não adianta só tomar uma medida da CBF e tal e não deixar o público entrar. Acho que tem que ser conjunto. Essa é a minha ideia. O que o senhor acha disso? Eu concordo plenamente com você, Casar. Eu concordo plenamente. Eu vou passar para o Ronaldo, só fazer uma correção, porque eu dei uma informação invertida aqui na pressa. O Náutico Esporte amanhã é nos aflitos, porém com torcida do esporte, porque é um jogo de jurisdição da Federação Pernambucana de Futebol.
Desculpa, pode continuar. Perfeito. Então, deixa eu esclarecer, porque o STJD ele tem competência para as competições organizadas pela CBF. No caso do estadual, nós não temos essa competência. Espero que o TJD local tenha a mesma preocupação e que também possa afastar essa torcida como visitante. Mas isso não depende, né, do STJD, depende lá realmente do TJD local. Agora, voltando à questão do Casagrande, eu concordo plenamente com você. Concordo plenamente. Precisa sim haver uma ação conjunta. Eu, como procurador-geral, eu procuro participar de reuniões com a Polícia Militar, com o Batalhão de Choque, com o Ministério Público. Nós fazemos reuniões com o Poder Judiciário, com o GCRIM. Então, e isso nós fizemos agora um trabalho, até nesse jogo final do Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo da Supercopa. Então, eu me reuni aqui com as autoridades aqui, com as autoridades também lá de Minas Gerais, e foi um sucesso, o comboio funcionou. Nós falamos, inclusive, com as torcidas organizadas, nos reunimos tanto em São Paulo como lá em Belo Horizonte, e tudo ocorreu da melhor maneira possível. Existe, sim, um serviço de inteligência da polícia que tenta buscar essas questões dessas emboscadas e briga em metrô, de locais que eles combinam para se encontrar e para brigar. Agora, o que me parece, Casar, e que é uma crítica que eu faço, é que a legislação ela é muito branda, né? Eu fui no jogo agora, o último jogo que teve aqui na Arena Corinthians, não me lembro Corinthians quem foi, mas teve o último jogo que teve lá, eu tive presente lá, estava participando do GCRIM, e um determinado torcedor que foi detido lá, o policial pega ele e começa a dar murro, que ele quebrou 3 dedos do policial. 3 dedos do policial. O policial foi para o hospital, foi lá engessado, e o rapaz veio pela porta da frente. Então estava lá o juiz, o desembargador, a promotoria, o STJD, e você não tem como detê-lo, você não tem como prendê-lo, e a culpa disso é do Poder Judiciário, é da polícia? Não é. Isso é o problema da legislação, porque ele não pode prender a pessoa lá. Então, infelizmente, nós temos uma legislação fraca, uma legislação frouxa, que enquanto não... Doutor, posso fazer uma perguntinha? Casar, Posso fazer uma perguntinha? Claro, Se fosse numa lanchonete, o cara agredisse o policial, ele quebrasse 3 dedos e fosse para o hospital, ele também sairia da lanchonete pela porta da frente? Não, da lanchonete não, porque na verdade houve todo o procedimento, né? Então, na verdade, ele foi para o juizado, foi feito o boletim de ocorrência, lá até com o doutor César Sade, que é o delegado de polícia do futebol, fizeram o boletim, o juiz o condenou na hora, ele fez lá a sentença na hora, mas ele não fica preso, entendeu, Casar? E outro problema que nós temos, qual o reflexo disso? No dia seguinte, para ainda aqueles estádios que não têm o reconhecimento facial, eles conseguem entrar no estádio. Então, eu converso muito com a polícia, né? Olha, nós afastamos, ele falou, e o que ele falou? Ronaldo, na medida do possível, quem a gente conhece, a gente até consegue segurar, mas as pessoas que a gente não conhece, que participou da confusão, às vezes esse cara está punido, eu não tenho como visualmente deter cada um e impedir que ele entre no estádio. Então, qual a solução agora, que eu acho que vai resolver muito, é a questão do reconhecimento facial, né? Com a nova Lei Geral do Esporte, isso está obrigado agora, só 2 anos a partir da edição da lei, se não me engano é julho de 2025, se não me engano é julho, e aí sim, Casa, aí eu acho que com o CPF de todo mundo, reconhecimento facial, como agora existe no Palmeiras, existe no Atlético Paranaense, existe em Goiás, eu fui lá ver o do Goiás, é maravilhoso. Então a pessoa entra, então reconhecimento facial. Se ele tiver alguma condenação, e não só na justiça desportiva, se ele tiver alguma condenação criminal, naquele momento ele já bloqueia, o sistema bloqueia ele, a catraca trava, e aí chega a polícia, que a polícia fica ali, ele vai ser preso. Eu acho que quando realmente nós estivermos com todo esse sistema montado, com todo esse sistema instalado, eu acredito que nós vamos ter um grande avanço, pelo menos para amenizar muito a questão desses torcedores violentos que entram no estádio. Ronaldo, eu vou passar para a Lídia. Vou fazer uma pergunta só para esclarecer. Então, dentro dos limites da lei, nesse seu pedido de cautelar, antecipando o que vai acontecer no julgamento, o que pode acontecer no julgamento?
até onde o STJD pode ir nesse julgamento que vai ser marcado pelos acontecimentos. Qual é o limite da legislação do Código Brasileiro de Justiça Desportiva para a punição do esporte baseado numa ação que aconteceu fora do estádio? Só para a gente esclarecer. E se já Perfeito. tem data isso? Tá, então vamos lá, Marília. São duas coisas distintas. Por que nós entramos com uma medida cautelar e não com uma denúncia? Porque a denúncia entra no sistema do tribunal e ele vai naquela sequência. Então, até esse processo ser formado, até todo mundo ser intimado, até se marcar uma data de sessão de julgamento, já se passou aí quase 15, 20 dias. Então, obviamente, não teria um efeito prático, efetivo e imediato, né? Então, com certeza, torceria aparecer. Então, por isso é uma medida que agora não é punição do esporte, agora é punição de torcida. Fecha o portão, torcida não aparece. Agora, esse processo, nós vamos analisar a questão da denúncia realmente, das punições, que pode ser portões fechados, perda de mando, multa, perda de ponto, eliminação. Aí é uma questão que nós vamos analisar com calma neste próximo processo, tá? Então, os limites são esses. Pode ter perda de mando até 10 partidas, que é o que está na legislação. O pedido é que se há a perda não só de jogar como mandante, mas também da carga de ingressos como visitante. Alice, Aí o prazo, do prazo de julgamento, né? Então, assim, a medida cautelar é uma medida que deve ser julgada mais rápida, né? Porque ela é uma cautelar, mas o código dá o prazo de até 60 dias para que esse processo seja julgado. Obviamente, não vai se aguardar 60 dias. Nós temos sessão agora no dia 29, eu acredito que já está a pauta pronta, não dá para incluir agora, mas talvez uma outra semana isso já esteja em pauta. Ronaldo, eu ia colocar duas questões em relação, primeiro, a questão da entrada no estádio, porque o reconhecimento facial ele pode, em tese, ajudar a mitigar a entrada dessas pessoas dentro do estádio, mas os principais problemas, essa tentativa de homicídio que aconteceu agora, aconteceu a 8 quilômetros do estádio. Né? São coisas que estão acontecendo no trajeto aeroporto, no trajeto hotel, na estrada, são coisas que vêm acontecendo bastante fora do espaço da arena. Então, o que é possível fazer em relação a essas pessoas? E aí a minha outra dúvida passa pelo Fortaleza, que estava debatendo a questão de não jogar até que esse assunto se resolva, se desenrole, porque, como disse o Casão no outro episódio, assim, o time sofreu um atentado, né? Não só pela questão de você ter jogadores que estão lesionados, machucados e que não vão poder atuar fisicamente, é um estresse pós-traumático, é uma experiência terrível que os jogadores viveram dentro do futebol, né? Por estarem com a camisa do Fortaleza, por estarem trabalhando. Se existe um debate dentro do STJD, como isso seria tratado se o Fortaleza disser que não joga enquanto isso não se resolver, ou por um determinado período, até que os atletas se recuperem, enfim. Em relação à sua primeira pergunta, exatamente eu caminho na linha do que o Casagrande disse. Tem que ser um trabalho em conjunto. E a polícia, ela deve, obviamente, esses maus elementos, eles devem ser detidos, vão para a delegacia e vão ser julgados, e sendo julgados, condenados. Existe uma lista desses maltorcedores. A lista desses maltorcedores, mesmo que não seja na justiça desportiva, estejam condenados por outro crime, e que mesmo não seja no esporte, tá? Se ele tiver lá um homicídio, um estelionato ou alguma coisa do gênero, que seja na parte criminal, ou até um pedido de prisão por uma questão de falta de pagamento de pensão alimentícia, ele vai estar travado lá. Então, se lança no sistema, né, o CPF dessa pessoa e já trava ele lá. Então, aí eu acredito que está resolvido. Evidentemente que a gente depende do quê? De um trabalho de colaboração para que sejam enviados, né, a lista e as informações de nomes e CPF, endereço e fotografia, imagem dessas pessoas, para que possa ser detectado no momento que entrar no estádio e ali ele ser detido. Quanto à questão do Fortaleza, me indagaram duas coisas. Uma questão da segurança. Eu falei, olha, a segurança me parece que
com os portões fechados, não teria o problema da torcida ir ao estádio ou haver uma briga nas aproximações. Como é que nós funcionamos lá? Havendo um pedido em questão de segurança, eu vou, obviamente, sempre me comunicar com a polícia militar local e perguntar se há ou não há a garantia da segurança. Se a polícia militar disser, não, eu garanto a segurança, vai estar garantido, então aí não tem como o clube, o Fortaleza, não comparecer em campo. Segundo ponto, em relação à questão dos atletas, isso é uma questão que também foi ventilada, até agora não chegou para nós até lá. Então precisa realmente analisar a questão. É uma questão nova, é uma questão que não passou uma situação dessa no STJD, de dizer, não vou jogar, mas acho que é uma questão que pode ser conversada direto na CBF e tentar até organizar a nova data, se é esse o desejo do Fortaleza. Se chegar essa informação até nós, obviamente nós vamos ter que estudar para analisar a possibilidade de poder cancelar esse jogo ou não. Gustavo, quer fazer uma pergunta para o doutor Ronaldo? Eu queria saber a opinião dele, principalmente a questão de torcida única e tal. Qual é o efeito, já que já está há algum tempo, com esse direcionamento? Porque eu tava pensando nisso sábado agora, domingo, que teve Vasco e Botafogo aqui, em que todas as barreiras estavam abertas aqui no estádio Newton Santos. Então as torcidas transitavam livremente entre umas a outras. Eu encontrei meus amigos vascaínos e tudo mais. E o clima me parece muito mais aprazível, agradável, e a experiência e a impressão de violência nos estádios me parece que se esvai mais quando se tem essa união. Eu queria saber qual o resultado prático que você viu com essa medida, principalmente em São Paulo. Gustavo, a torcida única que nós temos aqui em São Paulo, salvo engano, em Minas, não me lembro outro, mas pelas informações que eu obtenho da Secretaria... Acho que a gente perdeu... Voltou. Pelas informações que eu obtenho, ela funciona e, segundo informações que eu tenho, os estádios ficam mais cheios economicamente para o clube, também é muito bom, tanto de forma econômica como de forma de segurança. Nós tivemos aí essa questão da torcida Palmeiras e São Paulo no jogo da Supercopa, final da Supercopa. Então, neste jogo, nós nos reunimos com as torcidas, conversamos e não ocorreu nenhum problema, porque também era uma questão de trajeto, uma questão de estrada, uma questão de sair de São Paulo, uma questão Palmeiras sairia, o São Paulo também sairia no mesmo dia, aí nós combinamos horários, assim, mas foi assim, é um trabalho que às vezes eu fico refletindo. Então, precisa reunir batalhão de choque, Polícia Rodoviária Federal, Serviço de Inteligência, a ROCAN, né, que é o policionamento de moto, a Polícia Civil, Ministério Público, STJD, tudo para pedir para a torcida, olha, não pode ter violência, olha, não briguem, olha, se vocês brigarem na estrada, eu vou determinar que vocês voltem do meio da estrada, vocês vão voltar e não vão para o estádio. Então, assim, a torcida, duas torcidas, desde que não haja essa confusão, é maravilhoso. Isso que acho que todo mundo gosta, é uma festividade, mas infelizmente o que nós temos visto é muita confusão ainda onde tem duas torcidas. Eu acho que a festa é muito mais bonita, eu acho que é uma divisão de torcidas, mas infelizmente essa questão de violência que a gente vive vivenciando, isso realmente tem que refletir, entendeu? Porque, eu vou dar um exemplo para você. Nós fizemos uma liberação de, se não me engano, foi para o esporte também. Vamos fazer o seguinte, vamos só permitir mulher, estava com portões fechados, vamos fazer um negócio bacana, pega a parte da renda, vamos fazer uma doação de parte da renda, só mulheres e crianças. Saíram, desculpa a expressão, pessoal, mas saíram na porrada, a mulherada saindo dando um murro na outra, entendeu?
Agora teve um outro jogo também que nós liberamos mulheres. Não deu problema. Só que os homens foram na porta do estádio e quebraram o pau, arrebentaram tudo lá. Então é muito difícil, né? Você, uma hora dá certo, outra hora não dá certo. Eu acho que é só com a punição, uma punição severa, uma punição de proibir realmente de entrar no estádio, essa pessoa na hora que entra, que tentar entrar, ela poder ser detectada e saber que aquela pessoa tem problema, e a punição, né? Porque sem punição não adianta, a pessoa sai pela porta da frente, então, infelizmente, essa sensação de impunibilidade, realmente, as pessoas acabam abusando, né? Doutor Ronaldo, você tem toda a razão, eu acho que é sim uma crise de segurança pública, é sim, porém também é uma crise civilizatória. Se eu não posso ir no estádio no mesmo dia da Alícia, eu tenho um problema e a Alícia também. E também tem o Estado, mas começa por nós duas. Acho que você tem toda a razão. Mas aproveito aqui para deixar o meu agradecimento por você ter participado hoje conosco e esclarecido essa primeira medida aí do que aconteceu na quarta-feira, e fazer um pedido como torcedora. Quando o STJD colocar uma multa de 10 jogos sem mando, ela precisa ficar, porque a sensação de impunidade é que 10 jogos com perda de mando de campo viram 3 e mais não sei quanto de multa. E os clubes pagam e as torcidas voltam lá. Essa coisa que aconteceu fora do estádio já aconteceu muitas vezes dentro do estádio. Eu vou dar um exemplo aqui. O Santos está jogando na Vila. Olha o que aconteceu no final do ano com o Santos. Olha o que tinha acontecido na mesma Vila Belmiro no mesmo ano. Então, acho que a gente precisa, dentro do âmbito do STJD, que me parece, de verdade, sem ironia, algo que funciona mais rapidamente do que a justiça comum, mais rapidamente do que a confecção de uma nova legislação que seja mais dura, que as penas colocadas no STJD elas sejam cumpridas, porque a gente vê que o STJD dá 10 jogos de suspensão que viram 2, viram 3, viram 1. Então, as coisas precisam ser também mais duras. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, deixa eu só fazer tem mais um tempinho para fazer uma colocação? Então, rapidinho, claro. Você tem toda a razão na sua crítica, essa crítica não é só sua, não, tá? É que, infelizmente, a questão da legislação. Então, assim, o STJD é muito criticado por questão de efeito suspensivo. Poxa, mas vocês deu um efeito suspensivo. Mas a lei determina, não é deverá, não é poderá. Deverá, após 2 jogos ou 15 de suspensão, você é obrigado a dar o efeito suspensivo. E a conversão é previsão de lei. Então, que precisa tirar isso da lei, entendeu? Porque também nós ficamos amarrados à legislação, não tem como julgar, não, eu não vou cumprir. Por que você não vai cumprir? Então, infelizmente, é isso. Nós precisamos mudar a legislação e deixá-la mais séria, mais dura e que se torne realmente efetiva as punições. Volto a se falar sobre esse caso e outros. A porta virtual estará sempre aberta aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela oportunidade.